Outra coisa importante, outro aviso, gente, e eu acabei me esquecendo, para você que é membra, né? Vamos usar membro, para o masculino, vamos botar membro para o feminino. Dessa igreja, após o término do culto, você pode se direcionar lá no fundo, a Taiane, e pegar um livro da mulher conhecida como Julia Chan, né? Vocês se lembram dela, né? Sim. Lembra? Esse é um casal, hein? Aquele homem que construiu já qualquer um na beira dele. Então, terminar o culto, chegue lá, receba seu livro e não saia. Espere um momentinho que ele vai tirar uma foto para registrar esse momento e ser enviado para ela. Ok? Todo mundo ouviu? Não. Marcos capítulo 12, versículo 38. Aqueles que acharam, se possível, vamos ficar em pé. Diz assim a palavra, a partir do versículo 38. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do lugar do Pilácio, observava Jesus como um povo lançava no dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente ao quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no lugar do Pilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Senhor Deus, nessa noite oramos para que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a não entregar ao Senhor nada pela metade, mas que possamos nessa noite entregar ao Senhor tudo que nós temos, especialmente as nossas vidas. Entregar ao Senhor sem reserva e deixar que o Senhor trabalhe em nós, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Nos livre de nós mesmos e nos livre dos falsos profetas. Que o Senhor, em nome de Jesus, guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo e nos fortaleça e nos firme nas Tuas verdades. Em nome de Jesus, que nessa noite o Teu nome seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor receba a honra, a glória, o louvor. Que nessa noite, Deus, possamos, como igreja, exaltar o nome daquele que é poderoso, daquele que é santo, daquele que é digno, daquele que é exaltado nos céus pelos anjos, o qual não cansam e continua clamando até hoje, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Que nos nossos lábios também seja proclamado nessa noite, dizendo que o Senhor é santo, 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 para a glória do nosso Deus. Assim nós louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor? Fazendo isso já. Rapaz. E aquele Deus, sua vida venceu, neste dia.
dia suportou, tanta humilhação passou, cada espinho que feriu, resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. O Cordeiro vermelho que seu corpo padeceu, uma lança perfurou e dali fonte jorrou, água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso coração tão vivo. Todos vejam o que ele fez. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão, quando a confiança em ti nos faltar e vacilar. Por favor, perdoe-nos e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Amém. Louvado seja Deus. Qual é o nome daquele momento que a gente vê aqui? Todo mundo esqueceu, foi? Vamos passar por esse momento de confraternização, de comunhão com os outros. Saia do seu lugar, certo? Abrace uns aos outros. Vamos ter esse tempo de irmandade. Amém? Vemos responsável tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, cântico de júbilos, tu és Deus Criador. Celebrarei a ti,
ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, o cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus, Queridos, nós vamos prosseguir agora para um momento de dízimos e ofertas. Vou até pegar o último para experimentar. Estava preparado só para a música. Você agora vai adorar ao Senhor com o seu dinheiro. Esse momento agora é para os crentes, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, que já reconheceram que Ele morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, e Ele é o dono de todas as coisas. Então, aquele que conquistou o céu para a gente, esse momento de adoração com o nosso dinheiro é para os crentes, como uma maneira de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Certo, meus amigos? Então, você que está nos visitando, você que ainda não é membro da igreja, não fique constrangido com esse momento em participar. Não fique constrangido. Esse é o momento dos crentes poderem contribuir com o reino de Deus e agradecer ao Senhor, Senhor Jesus, suas ofertas, tá certo? Então, nesse momento, você está convidado a sair do seu lugar e vir adorar ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas ao som do instrumental. Criados, terra, céu.
obrigado por nos salvar. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados em Jesus Cristo. Ó Deus, ainda se vai ser usado por Ti nesse momento para pregar a Tua palavra. E nós queremos, diante do nome, reconhecer, Deus, que nós somos fariseus orgulhosos. Somos orgulhosos por natureza. Deus, obrigado pela maneira que o Senhor tem falado com a gente nesses cultos, nessas pregações. A gente consegue ver a Tua mão, Senhor, conduzindo cada trecho, cada pregação. A gente consegue perceber o Senhor tocando o dedo da nossa ferida e nos levando ao chão, nos humilhando, Senhor. Obrigado, porque nós temos sentido isso. Pai, que o Senhor use poderosamente Teu servo, eles, para mais uma vez, Senhor, ser boca do Senhor para falar os nossos corações. Que sejamos confrontados, humilhados, exortados, repreendidos e no final consolados em saber que o Senhor pagou o preço das nossas falhas. Pai, obrigado por cada dízimo, cada oferta que foi colocada aqui, Senhor, diante do Senhor. Não foi diante do pastor, não foi diante de ninguém, foi diante do Senhor que cada centavo foi colocado aqui. Nós veremos, ó Deus, que a maior oferta não é aquela que tem maior quantidade, mas a maior oferta é aquela que é de coração, é aquela que é tudo que temos. Que todo o nosso tempo seja Teu, nosso dinheiro seja Teu, nossos interesses sejam Teus, nossa vida seja Tua, Senhor. Nos ajude. O Senhor está neste lugar, Senhor. Ó Deus, continua conduzindo esse culto para a honra do Teu nome. Nós te agradecemos. E desde já te pedimos sabedoria para utilizar esse dinheiro, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Sabedoria, Senhor, para quem sabe no futuro, se o Senhor assim desejar, essa congregação ser emancipada em uma igreja, não para orgulho nosso, mas para a avanço do Teu reino. Também lembramos aqui da PIBAB, lembramos aqui também da igreja ali em Ilha Grande, lembramos aqui da Bíblia Cairu, lembramos aqui da Assembleia de Deus, aqui do nosso lado. Pai, sustenta essas igrejas, fortalece. Pai, encoraja seus líderes, dá força a eles, dá sabedoria, Senhor, protege-os, fortalece essas igrejas, fortalece teu reino, que haja um avivamento nessa ilha, nas ilhas ao redor, Senhor, nos nossos corações. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, que somos fracos. Em nome de Jesus. Amém. As crianças mesmo, tá certo. Cadê esse pacote? Esse pacotinho. É mesmo. Amém. Vamos orar? Seu Deus, nós oramos pela vida das crianças, pela vida de Rose, de Camille. Oramos para que esse tempo lá embaixo seja um tempo de aprendizado, mas não apenas de conteúdos, mas que seja o tempo onde o Senhor prepare, ó Deus, o coração das crianças, onde elas possam, em nome de Jesus, receber a Tua palavra. Nós não duvidamos, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para converter os corações delas. E cremos que o Senhor é poderoso para converter os seus corações desde agora, com as Tuas verdades. Então faz isso, ó Deus, opera esse milagre, manifesta a Tua graça e converte esses corações, que se tornem homens e mulheres de Deus, temente ao Senhor, que ama ao Senhor, e que serve ao Senhor, e que ama a Cristo, e que reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor, em nome de Jesus, opere esse milagre,
e usa a vida das professoras para que isso também aconteça, Senhor. Oramos por nós que vamos ficar aqui em cima, que a Tua palavra mais uma vez faça os nossos corações reconhecer os nossos pecados, mas também que o nosso coração ele se dobre diante dessas verdades, reconhecendo a pessoa de Cristo Jesus como o único Salvador das nossas vidas. Assim nós pedimos ao Senhor carecidamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você está com sua Bíblia? Você está com sua Bíblia aí? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38. É o texto que nós lemos no início e é o texto que nós iremos trabalhar. E hoje à noite, dentro do texto qual nós iremos trabalhar, nós iremos ver dois momentos. Primeiro, iremos ver o ensino de Jesus como alerta contra os escribas, que está do versículo 38 ao 40, e nós iremos ver o segundo momento, que é a observação e o ensino de Jesus a seus discípulos, mostrando a verdadeira oferta. Certo? Então vamos se atentar ao texto, e antes de nós entrarmos para ele, eu queria chamar sua atenção para alguns pontos dentro do capítulo 12. Caminhando então pelo capítulo 12, estudando, meditando na palavra de Deus, percebi aí de imediato o ensino de Jesus e por vezes, ele sendo testado aí pelos escribas, não somente pelos escribas, mas como também pelos saduceus, como pelos sacerdotes, como pelos anciãos, sendo testado, tentando pegar Jesus em alguma fala. E eles tentam então pegar Jesus com seus questionamentos. E é interessante que há alguns questionamentos desses que tentam pegar Jesus é por falta de compreensão da palavra, por falta da compreensão das Escrituras. E isso se remete então ao Antigo Testamento. Eu não sei se você prestou atenção no domingo passado, onde foi o texto pregado pelo pastor Moisés, a entrada de Jesus em Jerusalém. Se você prestou atenção, no versículo 11 tem algo que nos chama a atenção, e é daqui que a gente vai caminhar. O versículo 11, do capítulo 11, vai dizer o seguinte: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado, grave essa palavra, observado, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Para onde que Jesus saiu? Betânia. Fazendo isso, depois Jesus retorna novamente para Jerusalém. Isso está no versículo 15, voltando para Jerusalém. Preste atenção no versículo 17 do capítulo 11, o que é que vai dizer? Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Está caminhando? Está prestando atenção? Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus começa a observar. E Jesus não faz nada. Jesus sai para Betânia. Quando Jesus retorna para Jerusalém, ele vai para o templo. E quando chega no templo, Jesus começa a quebrar tudo. Mesa, derrubar mesa, cadeiras. E Jesus fala exatamente isso aqui. Ensinando. O texto está deixando bem claro para nós. Também nos ensinava. A respeito do quê? Da casa de Deus. Será chamado o quê? Casa de oração. Estava virando o quê? O templo? Um mercado. Um lugar de comércio, de vendas. E lembra o que Jesus fala em Marcos 10, a partir do 32? E nós vimos isso? Que Jesus diz a seus discípulos o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Ele seria entregue a quem? Aos sacerdotes?
aos escribas. Lembra disso que Jesus disse? É exatamente isso mesmo que vai acontecer. Jesus já está preparando os discípulos para o que viria a acontecer com ele quando chegasse em Jerusalém. E chegando exatamente em Jerusalém, é isso que vai acontecer. Primeiro Jesus observa, depois Jesus tem essa reação no templo. E perceba aqui no versículo 27 ainda do capítulo 11, o texto vai nos dizer, dizendo aí, ó: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram quem ao encontro de Jesus? Sacerdotes, escribas e os anciãos, a quem Jesus havia falado para os discípulos, quem seriam esses que iriam fazer com ele? Iriam matá-lo, né? Espancar, cuspir e tal. Ele seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Quem está aqui? Os escribas, indo até Jesus, estando Jesus aonde? No templo. No capítulo 12, começando aí o capítulo 12, Jesus então fala aí uma parábola. E essa parábola é uma direta, exatamente para esses escribas, sacerdotes. E se você olhar direitinho o versículo 12, vai dizer que eles já começaram a ter um sentimento aí de querer pegar Jesus, de prender Jesus. Mas eles temiam quem? O povo. Eles temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Interessante que a partir daí então começam a fazer questionamentos a Jesus, querendo pegar Jesus em alguma fala. Então eles fazem o que? Eles lançam aí os fariseus e alguns dos herodianos para tentar pegar Jesus em alguma fala a respeito daquilo que eles estavam perguntando. E a pergunta deles aqui de imediato, a partir do versículo 13, do capítulo 12, é a respeito da moeda, do tributo. E Jesus, dando a resposta a eles, Jesus manda ele trazer a moeda. Olhando a moeda, Jesus diz o que é isso? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A partir do versículo 18, aparece aí um grupo chamado saduceus, também tentando pegar Jesus a respeito da ressurreição, que eles não acreditavam na ressurreição. E então ele joga uma conversa aí a respeito de um homem que se casou com uma mulher. Esse homem tem 7 irmãos, ele se casa, porém morre, mas não deixa uma descendência. A mulher tem que se casar com esse irmão, esse homem também morre, o terceiro morre, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo morre. E ele faz a pergunta a Jesus: e quando chegar no céu, com quem essa mulher vai se casar? E Jesus responde o que a eles? Com nenhum, porque no céu não se casa. Agora olhe o versículo 24, essa é a resposta de Jesus. Essa é a resposta de Jesus. E Jesus responde a eles: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Onde é que está o erro? Falta de compreensão da palavra de Deus. E Jesus diz aí no versículo 27, laboreais em grande erro. Então eles estão errados, eles não têm a compreensão certa, eles não acreditam na ressurreição. Agora preste atenção no versículo 28, quem aparece aí? Um escriba. Um escriba, vendo ali essa confusão que aconteceu ali, essa conversa, aí ele se direciona a Jesus e pergunta a Jesus a respeito do mandamento. Qual é o maior mandamento? E Jesus responde a ele qual é o maior mandamento. O maior mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus fala esse primeiro mandamento e o segundo mandamento, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta desse homem, do escriba, do versículo 32, diz assim: muito bem, mestre, você respondeu bem, você está certo na sua resposta. E não há outro, só há um Deus. Diante dessa resposta desse homem, olha o que Jesus fala aí no versículo 34, no finalzinho. Jesus disse assim a ele: não está longe do reino de Deus. Não está longe. Agora caminha aí para o versículo 35. Onde é que Jesus está? No templo. Jesus está fazendo o que no templo? Que maravilha, né? Onde Jesus está no templo? Ensinando.
Mais uma vez a palavra de Deus. E sabe o que Jesus está ensinando? A respeito dos escribas. Como é que eles dizem que eu sou filho de Davi? Se o próprio Davi diz que ele é Senhor. E a gente caminha aí então para o versículo 38, é onde a gente vai se gastar o nosso tempo agora daqui em diante, do versículo 38 ao 44. Perceba então de início aí, que o versículo 38 inicia com a mesma palavra, e ao ensinar-lhes. O que é que Jesus está fazendo? Ensinando. A quem? Aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Primeiro ponto que nós iremos ver nessa noite é o ensino de Jesus como alerta contra os escribas. Então olha comigo o versículo 38 e ao 40, o que é que diz? E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito maior. A vida de Jesus é marcada pela prioridade que ele dava em ensinar os discípulos e por vezes numerosas multidões. Jesus estava sempre ensinando, sempre mostrando o certo. Em algumas das passagens que mostra Jesus ensinando, iremos ver sempre pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus. O versículo 35 mostra exatamente isso, Jesus ensinando no templo. E Jesus ensina de forma clara e firme, porque ele conhece os corações. Ele sabia as intenções dos corações, principalmente dos escribas. Os escribas eram pessoas que não tinham uma influência boa. A compreensão deles a respeito da palavra de Deus não era certa. No relato de Jesus, os escribas eram pessoas inconfiáveis. As intenções deles era de se aproveitar das pessoas e principalmente das viúvas, daquelas que não tinham quem lhe defender. Era uma presa fácil para esses camaradas. Então, olhando para o texto bíblico, o versículo 38 nos mostra que Jesus estava ensinando. E o versículo 38 inicia então dessa forma: e ao ensinar, dizia ele. Ele quem? Jesus. O que é que Jesus dizia? O ensino é importante para nossas vidas. O ensino também é um alerta para nossas vidas a respeito dos falsos mestres, das falsas mensagens, das falsas revelações. O ensino ele é fundamental na vida da igreja. O ensino bíblico, o ensino pautado na palavra de Deus, é fundamental para o fortalecimento da fé, das convicções. Então a palavra ela precisa ser ensinada, e de forma clara e firme, porque era isso que Jesus fazia. Então não despreze o ensino. A nossa igreja aqui é composta por vários pedagogos, vários professores. E vocês, mais do que ninguém, sabem que o ensino ele é fundamental na vida de uma pessoa. Toda e qualquer carreira, ela depende do ensino. E se não fosse um professor, não existiria um advogado, não existiria um piloto de avião, um soldado, um policial, não existiria. Tudo parte então do professor. O professor ele tem um papel fundamental, ele ensina. E ele ensina aquilo que é necessário para as pessoas. E Jesus ele é o melhor professor. Ele é o professor dos professores. Ele ensina a palavra da forma correta.
de forma firme, clara, mostrando as verdades, mostrando os erros. Jesus é o melhor professor. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus está ensinando. Jesus está trazendo um alerta muito importante sobre os escribas. Uma das coisas que Jesus pede a seus discípulos a respeito dos escribas é que eles devem se guardar deles. Ou seja, cuidado com as influências malignas desses homens. Cuidado. Jesus pede assim: se guardem. Não se deixem influenciar por eles. E talvez você diga assim: eu sou muito maduro na fé, eu não me deixo levar por qualquer coisa que eu ouço. Isso é mentira, gente. Você pode estar muito bem aí no seu celular, nas suas redes sociais, de repente você ouvir um fulano, porque você gostou do que ele falou, você já se torna até um seguidor dele. Quando pensa que não, você já está tão mergulhado, tão cheio daquilo que você tem ouvido, que as coisas fundamentais que provém da palavra não vai fazer nem sentido para você. Por isso que a gente precisa entender que nós somos alunos nessa jornada. O nosso professor é Cristo. E aqui está o nosso manual de estudo. E é esse que a gente não pode deixar de lado. Você e eu, como bons alunos, precisamos usar isso aqui. Precisamos ler a palavra. Precisamos ir para as Escrituras. O que fica claro, então, é que todo cuidado ele é pouco. Todo cuidado é pouco. E Paulo ele vai falar um pouco a respeito disso, mostrando em Atos 20 e 29, se eu não me engano, dizendo assim, que após a partida dele, irão surgir entre vós lobos, vestidos de ovelhas, para tentar desfazer aquilo que eles têm aprendido. Tem um relato de Paulo em Gálatas, dizendo assim: me admiro de vocês ter passado tão rápido do Evangelho, porque começaram a dar ouvido ao que não era verdade, alimentaram no coração aquilo que não era das Escrituras. E o que é que eles estavam fazendo? Se desviando. Você está bebendo de qual fonte? De qual fonte você tem bebido? Que tipo de homem você tem dado ouvidos? Por quem você está sendo influenciado? Quais são o tipo de mensagens que vocês mais gostam de ouvir? Jesus vai dizer que os escribas, eles gostam de andar com vestes talares. E aqui a gente precisa ter o cuidado. A quem nós estamos dando ouvidos? É fundamental, é importante. E Jesus vai dar esse alerta mostrando quem é esses escribas, o que eles gostam de fazer. Eles gostam então de vestes talares. E essa veste era uma capa que dava um destaque. Eu não sei se você já viu a roupa de juiz, como é, né? Se você já viu um vídeo de Moraes aí no YouTube, você vai saber do que eu estou falando. É uma veste de autoridade, né? Uma pessoa que tem autoridade. Então é mais ou menos isso aqui, as vestes que eles gostavam de usar. Aquelas vestes que dão uma expressão de, esse camarada aí, autoridade, né? É uma pessoa importante. E não somente disso. Essas roupas eles usavam como uma forma para mostrar a autoridade que eles tinham. E não só de mostrar autoridade, como eles gostavam de receber saudações nas praças. O versículo 39
vai mostrar que eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Mas é interessante que Jesus já havia mostrado para seus discípulos o seu exemplo em Marcos 10, 45, mostrando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Diferente dos escribas, esses homens, eles gostavam de ser servidos e não de servir. Eles viam o fato de exercer autoridade como um meio de tirar vantagem em cima das pessoas, principalmente das viúvas. E eu queria ver com você um texto que está lá em João 10, 11, a diferença de um pastor, o que é que ele faz. Jesus diz que devemos, de acordo aí com a fala de Jesus, nos afastar de fato desse tipo de homens aqui de escriba. Mas olha lá o que diz João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Esses escribas não estão fazendo o que deveria fazer como um verdadeiro pastor faz. E por isso Jesus está ensinando a quem? Os seus discípulos, para que eles olhem para Ele e vejam que Ele é o exemplo a ser seguido. E eles deveriam fazer o que Jesus faz. Eles deveriam viver da forma que Jesus vivia. O versículo 40, Jesus expõe as práticas gananciosas desses escribas. O texto diz que eles devoram as casas das viúvas. O que eles podiam roubar das viúvas, com as suas mentiras, com as suas falácias, eles roubavam. E sem nenhum pingo de sentimento, sem nenhum arrependimento, eles faziam isso. Eles roubavam, eles aproveitavam da bondade dessas viúvas. E para justificar o que eles estavam fazendo, eles faziam longas orações, mostrando ser uma pessoa religiosa, mostrando ser uma pessoa de Deus. E aqui a falsa espiritualidade, ela sai de uma forma de um salto, porque fica claro a falsa espiritualidade deles, usando o momento de oração para fazer a vontade deles. E de acordo com a fala de Jesus, e é o que nós temos aprendido, a oração não tem um fim em fazer a nossa vontade, e sim para que seja feita a vontade de Deus. A oração nunca é um fim para fazer a nossa vontade. A oração, ela tem como objetivo para que seja feita a vontade de Deus. E me parece que eles esqueceram, ou talvez, eles na verdade não aprenderam, que a oração não é para fazer a nossa vontade. E misericórdia, se fosse. Misericórdia, se fosse. E é por isso que a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Porque nem nas orações a gente sabe conversar e pedir a Deus. É Ele que intercede. A gente está pedindo uma coisa, Ele está lá interpretando outra. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E louvado seja o Senhor, porque não é para fazer nossa vontade, é para fazer a vontade de Deus. Olha só 1 João 5, versículo 14 ao 16, o que é que diz? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É segundo a vontade de quem? É a nossa? Não, irmãos. A oração tem como objetivo ser feita a vontade de Deus. E por vezes a vontade de Deus não vai ser fazer a nossa, mas a dele, porque é a melhor.
palavra diz que a vontade de Deus ela é perfeita, né? Ela é boa, ela é agradável. Então louvado seja Deus, porque as orações não têm como fim fazer a nossa vontade. A motivação da oração deles não era a devoção a Deus, mas sim um desejo de ser reverenciado pelas pessoas. Olha só quantas horas eles ficam orando. Começou 8, terminou 9. Eles oram demais. Uma falsa espiritualidade. Uma falsa espiritualidade. Então eles usavam isso como uma forma não de devoção a Deus, mas como um meio de ser reverenciado pelas pessoas. Eu não estou dizendo que demorar em oração é errado. Pelo contrário. Temos que orar mesmo. Mas só que a palavra nos manda ir procurar um lugar para a gente fazer isso. No quarto. Vai lá, entra no quarto, e o pai que está em secreto te ouvirá. Fecha a porta e ora. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estão lá na praça, eles já receberam o que eles queriam, porque já foi visto. Já foi visto. Nós temos um lugar específico para fazer isso. Quer no nosso quarto. Quer levar tempo orando? Vai para o quarto. Se dobra diante de Deus e ora. Jesus no finalzinho disse o que vai acontecer com esses escribas. Aí no finalzinho do versículo, Jesus vai dizer o que vai acontecer com eles. Jesus disse que eles sofrerão um juízo muito mais severo. E isso deve trazer ao nosso coração temor, principalmente para nós que damos estudo, para nós que pregamos a palavra de Deus. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Por que eu digo isso, irmãos? Porque não devemos buscar ser auto-beneficiados pelo povo de Deus. Não devemos enganar o povo de Deus, mas devemos dar nossas vidas por eles. Devemos servi-lo, devemos expor para eles as verdades da palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Aquele que muito é dado, será cobrado. E isso é um peso muito grande, gente. Nós não estamos lidando com uma coisa humana. Igreja não é algo humano. É algo criado por Deus. E iremos prestar conta a Deus. Por isso deve ser levado muito a sério. E o que Jesus está dizendo é que esses homens, eles sofrerão juízo muito mais severo. Há um peso muito grande nisso aí. E talvez você diga assim, mas no Brasil tem muitos ainda enganando as pessoas. Pois é. E eu concordo com você. Mas eu afirmo aqui no que está dizendo a palavra. Uma hora chega a conta. E nós iremos prestar a Deus, não aos homens. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos diante de Deus. Iremos ter que prestar contas. Por isso é muito sério. Jesus está ensinando aos seus discípulos. E esses ensinamentos é para nós hoje. Esse ensinamento serve para mim, serve para você que me ouve. Não estamos longe dessa realidade. Pelo contrário, estamos cercados por falsos homens que dizem ser de Deus, que dizem ser os pregadores da palavra de Deus, porém engana as pessoas, engana com as suas falácias, engana as pessoas com as suas mentiras. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 7, versículo 15, é um alerta para nós a respeito dos falsos profetas. Olha o que Jesus diz em Mateus 15, 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Cuidado, essa é a palavra de Deus, cuidado. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Cuidado.
Agora olhe comigo em Mateus 24, versículo 11, Jesus diz que vai levantar muitos falsos profetas, e eu e você deve ficar com as antenas ligadas. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E talvez você ainda continue dizendo, mas a mim não, porque eu sou maduro, eu sou firme na fé e ninguém consegue me enganar. Cuidado. A palavra diz que aquele que está de pé, né? Aquele que está de pé, que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Cuide-se. Eu e você, como bons alunos, nós precisamos vir para aqui, irmãos. A gente não precisa ir para outra coisa. Revista, livros. Os livros é fundamental, é bom, a gente precisa ler. Tem livros bíblicos que apontam para a palavra. Mas esse daqui você não deve deixar de ler. Todos os dias. Você pode deixar de ler o livro aí, Pecados Intocáveis, você pode deixar de ler qualquer outro livro que seja. Mas a Bíblia, ela é inegociável. Precisamos ler a palavra. Precisamos voltar para as Escrituras. Esses alertas é fundamental para todos nós, irmãos. Nós precisamos ficar com as nossas antenas ligadas. Jesus fala a respeito dos falsos profetas. Mas Jesus em Mateus 24, 11 vai dizer, vão se levantar. E vai enganar muitos. Precisamos, como igreja, ficar atentos aos falsos profetas, aos falsos mestres. Agora, olha o que Paulo fala em Atos 20, 29. Olha o que Paulo vai dizer em Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não pouparão. Um lobo, quando chega onde tem ovelhas, qual é a tendência de um lobo? É ficar alisando? É ficar cheirando? É matar. Lobos vorazes. Lobos vorazes. O mesmo alerta que Jesus deu. O mesmo alerta. Precisamos, como igreja, ficar atentos aos falsos profetas, falsos mestres. Não só aqui, nas ruas, nas suas redes sociais que vocês têm, que vocês seguem. Cuidado. 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 Estamos cercados por falsos profetas que usam a palavra de Deus para auto se promover, a ter lugar de destaque. E Jesus está ensinando para seus discípulos que o servo dele não vive assim. Não vive desse jeito. Não procura destaque. Não procura se envolver para querer se aparecer. Pelo contrário, ele serve. Ele cuida. Ele dá vida. Faz como ele fez. E esse que vive desse jeito, como diz aí a palavra, enganando o povo, sofrerá um juízo muito mais severo. Aquele que vive enganando o povo de Deus vai prestar contas ao próprio Deus. Vai prestar conta a Deus. Por esse motivo, e sabendo do peso da responsabilidade que é isso, olha o que Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Olha o alerta que Paulo dá a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar quem? A quem? Qual é o problema de hoje? É que muitos querem se aparecer com o povo. Esquece de se preparar para se apresentar, sabe a quem? Ao dono da obra. Aquele que lhe chamou, aquele que lhe convocou para tal tarefa. Mas não. Quer se apresentar diante do povo. Precisamos, e esse é um alerta forte de Paulo para Timóteo, sabendo da responsabilidade que é isso. Procure se apresentar a Deus como obreiro, aprovado, que maneja bem a palavra.
A igreja não precisa de outro fundamento. O fundamento já foi posto, é Cristo. E esse basta. E esse basta. Agora faz sentido porque os escribas estão seguindo a Jesus? Estão querendo matar Jesus? Porque o templo estava virando um lugar de mercado. E Jesus chega para mostrar a eles que não é assim. O templo é um lugar de oração, de adoração a Deus. E os escribas estavam usando isso para auto-encher o seu bolso, dinheiro. Diferente desses falsos profetas, desses escribas, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Sabe de que forma? Dando a sua vida. Dando a sua vida. Lucas 19, versículo 10. Diz exatamente isso. Jesus veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. Esse é o pastor que se preocupa com a sua alma. Esse é o pastor que se preocupa com a sua vida. Esse é um pastor que deu a sua vida por você. Ele lhe ama. Ele cuida de você. E Ele é o bom pastor. Jesus. Diferente dos falsos profetas, diferente dos lobos vorazes, esse é o único que lhe acolhe e dá a sua vida por você. É Jesus Cristo. É Jesus. Por isso esse alerta de Jesus a respeito dos escribas, ela é importante para nós. Precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos. Agora vamos caminhar para o segundo ponto. E nós iremos ver a observação e o ensino de Jesus a seus discípulos, mostrando a verdadeira oferta. Agora olhem comigo a partir do versículo 41, o que é que vai dizer. Assentando diante do gasofilácio, observava. Lembra dessa palavra? Lembra? De Marcos 11:11? Quando Jesus entra no templo, o que é que Jesus estava fazendo? Observando. Nem toda ação não precisa ser de imediato. Basta a gente observar. E Jesus está fazendo exatamente isso. Assentado diante do gasofilácio, observava. Jesus, como o povo, lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. E vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O texto bíblico aí no versículo 41 diz que mostra que Jesus ele se assenta perto do gasofilácio e ele observa como o povo ali lançava o dinheiro. Jesus não senta ali para observar a quantidade de dinheiro que eles estavam ali depositando, colocando. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez passou isso na sua cabeça. Será que Jesus sentou ali para ver qual era a quantidade que aquele... Não foi para isso que Jesus se sentou ali para observar. Não foi para olhar a quantidade. Como já falei para os irmãos e para você que me ouve, Jesus ele conhece o coração. Jesus ele conhece e sabe as intenções do nosso coração e do nosso pensamento. Muitos dos relatos a respeito de Jesus, vemos que muitas pessoas agiam falando no pensamento como se Jesus não soubesse o que elas estavam pensando. Olha comigo aí o relato que está lá em Lucas 7, versículo 39 ao 47. Olha o que ele vai dizer. Olha que relato. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhes disse: Simão, tenho uma coisa para lhes dizer. Ele respondeu: diga, mestre.
Jesus continuou: certo credor tinha 2 vendedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Esse enredo a gente já sabe o que é que vai dar. A questão do perdão, né? Mas perceba os versículos primeiros. O que é que eles estavam pensando? Falando aonde? No pensamento. Ou seja, Jesus não sabe o que é que eu estou pensando. E ele está lá dizendo, se esse daí soubesse quem é essa, quem é essa pecadora, ele nem deixaria, né? Aí Jesus dá essa lição a esse camarada aí, falando a respeito disso aí, do perdão. Jesus conhece as intenções do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Não há nada que possamos esconder de Jesus. Ele conhece tudo, tudo, tudo. O que você deixou de fazer quando estava sozinho, o que você fez com seus amigos, Ele sabe, Ele viu, Ele sabe de todas as coisas. O texto continua falando que muitos ricos depositavam grandes quantias. Perceba que não era pouco, era muitos ricos. Não era pouca a quantia, era grande a quantia que eles depositavam. Era grande a quantia, era muito dinheiro. E Jesus diz no versículo 42 que, vindo a viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. E é provável que essa viúva não tinha ninguém que fosse por ela, que ajudasse ela de forma financeiramente. Ela não tinha ninguém que fosse assim por ela. E perceba que o texto diz que ela era o quê? Viúva pobre. Então não tinha ninguém por ela. A sua oferta comparada com a desses ricos, ao nosso olhar humano, não tem comparação. Se nós pararmos aqui para olhar de fato, a oferta dos ricos e a oferta dessa viúva, meu irmão, não tem comparação. De fato, esses homens ofertaram muito mais do que essa viúva pobre. No versículo 43, Jesus demonstra seu cuidado com seus discípulos mais uma vez. Essa forma de Jesus chamar os discípulos é para ensinar. É sempre Jesus ensinando. É sempre Jesus ensinando. Os seus discípulos precisavam aprender. E o texto diz que Jesus chamou os discípulos e passou a dizer a eles dessa forma: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Todos eles. Eu imagino, irmãos, e aqui é uma suposição minha, eu imagino que os discípulos haviam se deixado levar exatamente pela quantidade que esses ricos estavam depositando. Eu imagino que talvez eles ficaram admirados. Talvez estivessem se deixando levar como os escribas. Um certo interesse. O que é que Jesus faz? Chama eles. E mostra, por meio da vida dessa viúva, uma lição que é fantástica. E essa lição é para mim e para você. Essa lição é para nós. Jesus está ensinando aos seus discípulos, usando a vida da viúva a respeito da verdadeira oferta sacrificial. Uma oferta sacrificial. A oferta diante de Deus sempre foi algo levado a sério. Deus sempre viu isso como algo importante diante dele, as ofertas. Deus sempre levou a sério isso. E Deus sempre deixou claro as ofertas que Ele queria e como seriam essas ofertas. Se você olhar comigo aí no livro de Êxodo, no Êxodo 12, versículo 5, vemos a respeito então dessa oferta, da oferta como era oferecida a Deus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Como é que seria a oferta? Sem defeito. Sem defeito. Isso no decreto de Deus. Ele não aceitava de qualquer jeito. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito.
Agora tem um exemplo também na Bíblia, no Antigo Testamento, em Gênesis 22, 6 ao 12, que é o relato quando Deus pede a Abraão o sacrifício de quem? Do seu filho. Isso que Deus pede. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos até o local da oferta. Chegando no meio da caminhada, o filho pergunta ao pai: nós estamos aqui com a lenha, nós temos o fogo, temos tudo, e o cabrito? Está onde? Qual foi a resposta do pai de Abraão? Deus proverá. Mas você vê um ato de obediência, seguindo ao que Deus está pedindo. Ele tinha que fazer essa oferta. Mas ele vai com uma fé, né? E essa fé é notória, porque ele diz ao meu filho, Deus proverá, né? Mas sobe caminhando. E de fato Deus proveu, de fato Deus deu lá um cabritozinho, preso lá num galho, e assim eles fizeram a oferta. Então a questão da oferta não está na quantidade, e sim na entrega. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, porque vai fazer sentido para a gente fechar o enredo. A questão da oferta não está na quantidade, está na entrega. Enquanto os ricos davam da sobra, a viúva dava tudo o que tinha. Não é quantidade, é a entrega. E é exatamente isso que Jesus diz no versículo 44. E Jesus ensina os seus discípulos, mostrando o sentido da verdadeira oferta, não é quantidade, e sim a entrega. Os ricos ofertaram o que lhes sobrava. Ao sair dali, eles sabiam que tinham mais dinheiro. Aquela oferta que eles fizeram não vai fazer falta para eles. Eles estavam dando o que sobrava. A quantidade que eles ofertaram não fazia falta. Eles estavam seguros, eu tenho mais. A viúva, por sua vez, ela oferta tudo que ela tinha, que era apenas 2 moedas. 2 moedas. E esse é o verdadeiro sentido da oferta. É a entrega, não é a quantidade. É a disposição. Ela sabia que ao fazer isso não iria ficar com nada, apesar de não ter nada. Mas ela entrega. A entrega revela muitas coisas, tanto do rico como da viúva pobre. O rico confiava no que eles ainda tinham. A viúva, com seu gesto, mostra que a sua confiança não estava no que ela tinha, mas na coragem de dar tudo o que ela possuía. Mas na coragem de dar tudo o que ela possuía. O que você ainda não entregou a Deus? O que você tem que ainda você não entregou a Deus? Isso traz segurança para você, o que você ainda não entregou a Deus? Você acha que você está seguro tendo isso? Porque eu tenho tanto na conta, porque eu tenho um trabalho fixo, porque eu tenho saúde, porque eu tenho um parente, porque tenho aqui uma ilha, aqui uma bacia riquíssima. Você está se confiando com tudo isso? Você acha que tudo isso não pode se acabar? Você acha que você não pode perder sua saúde? Você acha que seu dinheiro nunca vai acabar? Tudo passa. Tudo passa. A questão é a quem você entregou tudo que você tem. De quem você depende mais? Do seu trabalho ou de Deus? Do seu dinheiro ou de Deus? Dessa ilha ou de Deus? O que falta você entregar ao Pai?
A viúva entregou tudo o que ela tinha. E Deus não olha a quantidade. Deus olha a entrega. Jesus está mostrando para seus discípulos aqui e direcionando o coração deles para algo maravilhoso, que é a simplicidade. A mulher apenas só tinha 2 moedas. Talvez no olhar ali de muitos, eu não sei para que ela ofertou isso. Não faz sentido. Não vai adiantar nada. Talvez sim, diante dos homens. Mas diante de Jesus, essa entrega tem um valor imensurável. Talvez aquilo que você tanto ama hoje, que você ainda não entregou a Deus, diante dele a sua entrega tem um valor imensurável. Entregue. A sua vida não é sua. O seu trabalho não é seu. Sua família não é sua. E essa ilha não lhe pertence. A palavra vai dizer que tudo vem do Senhor. Tudo é dele. Agora, por que a gente se acha ser dono daquilo que nós não somos? Entregue. Temos na Bíblia uma pessoa que entregou tudo para que eu e você pudesse ter o que nós não tínhamos. Mas antes de eu falar isso, eu queria ler um texto que está lá em 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 5, que vai mostrar a postura da igreja aí de Corinto na simplicidade de suas ofertas. Que faz sentido nós, como igreja, pensarmos sobre a questão das ofertas, daquilo que nós estamos entregando. 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 5. Ao fim de 20 anos, 2 Crônicas? 2 Coríntios. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. A quem ele primeiro se entregaram? E depois aos santos. A quem você está faltando entregar? Talvez você diga assim: eu estou servindo na igreja, eu já ajudo em tantas coisas, mas falta uma. Falta uma que faz todo sentido. É você se entregar ao Senhor. Depois você se entrega aos demais fazeres. Primeiro a Deus, depois a outras coisas. Mas perceba que é a entrega voluntária, de bom grado. Não é forçado, mas eles entregam. Então eu caminho lhe dizendo que na Bíblia temos uma pessoa que entregou tudo para que eu e você pudesse ter o que nós não tínhamos. Ele se entregou para que eu e você pudesse ter vida. Ele se entregou para que eu e você pudesse ser filhos de Deus. Tudo isso foi possível porque da sua entrega. Olha comigo Lucas 23, 46, o que é que diz? Lucas 23, 46, o que é que diz? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, morreu. Quer mais prova do que uma entrega dessa aqui? Completa.
Ele se entregou. A entrega de Jesus foi completa. Faz sentido que não é quantidade, mas é entrega. E para que você pudesse ter vida, Jesus fez isso. Ele bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, ele expirou. João deixa isso mais claro ainda. Olha o que vai dizer 1 João 5,12. Quem tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. E talvez hoje você que me ouve, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, de acordo com esse texto, você se encontra morto. Para que você possa ter vida, é necessário que você tenha um filho, porque foi ele que se entregou por você. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Aplicação para mim e para a sua vida: preze pelo ensino bíblico da palavra de Deus na vida da igreja e na sua vida. Preze. Não abra mão do ensino da palavra de Deus. Preze. Fujam dos falsos mestres. Cuidado com as influências desses. Viva como servo, não como só quer ser servido. Leia a palavra. Jesus fala sobre esses falsos mestres. Leia as Escrituras. Vá para a palavra de Deus. Jesus conhece os nossos corações. Não há nada que ele não saiba. Faça como a viúva. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo ao Senhor. O sentido da oferta não é quantidade. Não é quantas vezes você se entregou a Cristo. Não é isso, não é quantidade. E sim a entrega. Mas que seja genuína. Que seja verdadeira. Que seja uma decisão única. Mas se entregue. Não use a oração para barganhar com Deus. Não use a oração para barganhar com Deus. Deus conhece o nosso coração. E eu encerro mostrando para os irmãos em Hebreus 10, versículo 11 ao 14, que o sacrifício de Jesus é suficiente. E louvado seja Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisamos de outra coisa. Já foi feito. Já foi feito. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus é suficiente. Ele já fez isso por nós. Vamos ficar em pé?
Nós estaremos entoando mais um cântico ao Senhor, um louvor, vou deixar na cruz. Que você medite. Jesus já fez o sacrifício, é suficiente, não precisamos de mais nada. Apenas precisamos entregar. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Jesus, entregue sua família ao Senhor, entregue sua casa, entregue seu trabalho. Faça isso nessa noite. A gente vai estar entoando esse cântico em adoração ao Senhor. Aí no seu lugar você é convidado a fazer essa oração. Orar ao Senhor e peça ajuda a Deus. Ele pode lhe ajudar nesse momento de decisão. É uma decisão que é para a sua vida, né? O Senhor pode ajudar.
Gratos ao Senhor pela tua palavra. Amém, Senhor. Entendendo que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor sonda os corações. Diante dessa mensagem, o que fica para nós é o que nós vamos entregar ao Senhor. O que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor, sem reservas, sem medo. Mas assim como essa viúva pobre, com coragem, entregar tudo ao Senhor. Eu não sei quem nessa noite, mas o Senhor sabe e conhece. Talvez esteja com medo, tremendo, sem coragem de tomar essa decisão de vir cá à frente. Mas que o Senhor mova o seu coração por meio do teu Espírito Santo. E faça enxergar que essa decisão é uma decisão para a sua vida. E que ela olhe para Jesus. Olhe para o que Jesus fez. Ele se entregou. Mas ele se entregou por completo. A sua entrega não foi pela metade. O seu sacrifício torna possível nós se tornarmos filhos de Deus. O seu sacrifício torna-se possível a gente se tornar, ter a salvação e a vida eterna. E é somente por meio de Jesus que nós seremos salvos. E eu oro para que o Senhor mova esse coração a ponto de crer nessa mensagem, a ponto de crer em Cristo Jesus. Que o Senhor faça a sua obra e que essa pessoa se renda ao Senhor. Senhor, mova também o nosso coração como igreja, em sermos obedientes. Mova o nosso coração por amor à palavra. Nos ajude, Senhor, a dar valor àquilo que nós temos, de mais precioso que a palavra do Senhor, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é preciosa, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que permanece até hoje. Nos ajude a dar a ela o devido valor, que a gente ame a Tua palavra, Deus. Nos dê ouvidos atentos, nos livre dos falsos mestres, daqueles homens que se vestem como ovelhas, mas são lobos. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo e livra-os em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a estarmos atentos e dar o valor devido ao ensino. E porque foi isso que Jesus fez. Jesus ensinou as multidões, Jesus ensinou os seus discípulos e Ele está nos ensinando hoje. Que nós devemos ficar atentos. Que o Senhor nos ajude, então, nessa noite, a sairmos daqui com o nosso coração regozijado no Senhor, mas também com o coração quebrantado por meio da Tua palavra, humilhado diante do Senhor. Quebranta o nosso coração. Nos conceda uma semana abençoada diante da Tua presença e fortalece cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. A salvação, a sua bênção. Louvado seja Deus.